Você gosta de cuscuz? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou explicar por que que a gente tem que ter bastante cautela para estar consumindo cuscuz, principalmente se você está buscando perda de peso. Então, antes de mais nada, compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que come cuscuz todos os dias no café da manhã e na janta. E claro, não deixe de dar um like nesse vídeo porque é muito importante. Eu sou Marcela Mori, sou nutricionista e esse canal é voltado para você que busca informação em aspecto digestivo, fibromialgia, doenças autoimunes e, claro, perda de peso. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que para a gente ter perda de peso, nós precisamos ter um controle, ou não só um controle do carboidrato, mas também combinações de alimentos para que esse carboidrato seja mais lentamente absorvido. É importante a gente entender que na fisiologia do nosso corpo, no mecanismo de absorção, a glicose ela entra na corrente sanguínea, só que essa glicose ela vem de diversos tipos de alimento, não só do doce, ela vem da bolacha, ela vem do macarrão, ela vem das raízes, ela vem do pão, ela vem do cuscuz. E quando ela chega no aspecto de glicose, ela entra na nossa corrente sanguínea, o que faz o nosso corpo produzir insulina pelo nosso pâncreas. A insulina vem, capta essa glicose que está ali circulante e joga ela dentro do fígado. O fígado é o rei da orquestra. Por quê? Porque ele que vai definir o que vai acontecer com aquela glicose que foi absorvida. Então, ou ela vai se transformar em energia para o seu dia a dia, para você malhar, para você dirigir, para você trabalhar, para você dar uma aula, e aquilo que sobra, ele transforma em triacilglicerol, que nada mais é do que gordura. Essa gordura que foi transformada em triacilglicerol, ela pode tanto refletir no teu aumento de colesterol e triglicéridos, como também fazer esse aumento de gordura na região abdominal. Então, se você está em busca de perda de peso, é muito importante você entender o mecanismo de quais carboidratos é melhor para você estar consumindo, e aí é que entra o cuscuz. O cuscuz, ele é um derivado do milho, onde ele foi processado, virado em flocos, e ali a gente tem um alimento processado. Veja, o cuscuz, ele não tem a casca, que é a fibra que envolve aquele grão do milho. Aquele grão do milho é muito mais interessante ser consumido daquela forma do que ele processado em formato de cuscuz, que não tem mais aquela fibra. Mas é muito importante também destacar que o milho, ele possui uma glicose mais biodisponível comparado aos outros carboidratos. Então, por exemplo, eu expliquei para vocês agora esse mecanismo que a gente come carboidrato, que se transforma em glicose e que o pâncreas vem e capta essa glicose. A velocidade que isso chega até na formatação de glicose é muito importante no processo de perda de peso, saciedade. E o milho e o cuscuz, ele tem essa velocidade muito mais rápida quando a gente compara, por exemplo, a uma macaxeira, a uma batata doce, a um inhame, a um arroz parbolizado ou arroz integral, porque essa velocidade vai fazer com que o pâncreas produza glicose com mais velocidade, consequentemente, esse mecanismo de absorção fica mais rápido. Então, se você quer comer o cuscuz e está buscando perda de peso, você precisa entender que a forma como você está comendo, o horário que você está comendo é extremamente importante, porque senão tu vai fazer todo um trabalho durante o dia e aí você vai comer de uma forma frequente, isolado, e aí você não vai perceber a resposta que você almeja. Bom, mas calma aí, calma, tá? Não se desespere. Eu não tô falando que você não deva comer cuscuz. Eu vou explicar agora para vocês como que vocês vão estar comendo esse cuscuz para que o prejuízo não exista ou até mesmo seja menor. Mas se você está perdido aí, não sabe como deve ser a tua alimentação, lembre-se, eu faço consulta presencial aqui em Aracaju, online para o Brasil, é só você me chamar. Aqui embaixo tem meu link, você pode me chamar aqui no WhatsApp e a gente pode estar alinhando esse encontro. Mas vamos entender agora como que a gente deve estar fazendo o consumo desse alimento para que a gente não tenha o prejuízo. Vale destacar que as mulheres 40 a mais têm que ter uma atenção, principalmente em relação a isso, redobrada. Por quê? Porque a gente tem a alteração hormonal. E a alteração e a diminuição do estrogênio e da progesterona vai impactar ainda mais nesse processo de captação da glicose, tá? Bom, mas como que eu devo estar fazendo o consumo do cuscuz? Muita gente fala no consultório, mas eu uso metade, eu boto
dentro da massa do cuscuz, aveia. Veja, gente, se a proporção dessa aveia não for no mínimo igual ao do cuscuz, você não fez nada. Você precisa colocar a quantidade de aveia na mesma proporção que o cuscuz ou mais para que essa glicose ela seja mais lentamente absorvida. Mas o que ajuda muito a estar consumindo cuscuz é quando eu associo de fato com uma proteína. Agora, essa proteína ela tem que ter uma quantidade bem expressiva. Então, por exemplo, se tu vai botar 4 colheres de cuscuz no seu prato, a quantidade de proteína que vai estar casando com esse cuscuz tem que ser uma proteína expressiva. E o que poderia ser essa proteína? Pode ser o ovo, pode ser um frango, pode ser atum, pode ser uma sardinha, mas a quantidade não pode ser reduzida. É claro que fica muito difícil eu dizer aqui para você quanto de gramas de proteína que você vai estar comendo, porque essas informações variam de pessoa para pessoa. Mas lembre-se, a quantidade de proteína ela tem que ser mais expressiva que a quantidade de cuscuz, ok? Um outro ponto extremamente importante nesse consumo do cuscuz: o horário que você está consumindo cuscuz. Quando você come pela manhã, eu tenho ainda um dia a ser vivido. O que isso quer dizer? Que eu vou malhar, que eu vou trabalhar, que eu vou dirigir, que eu vou pegar meu transporte. Isso faz com que o corpo movimente. Então, a probabilidade de você transformar essa glicose biodisponível do cuscuz em triacilglicerol, ela se diminui, porque o teu corpo está ativo. Então, o melhor horário para se consumir cuscuz, sim, seria pelo café da manhã ou pela manhã, que é onde você está ativo. A partir do momento que você chega em casa, do trabalho, cansada, estressada, e você toma um banho, senta na mesa perto das 8 da noite, você coloca um cuscuz e coloca um ovo apenas, e você come ele com manteiga, você pode ter certeza que essa glicose que está ali no cuscuz vai se transformar em triacilglicerol e você não vai ver o resultado da perda de peso. E uma coisa que é interessantíssima, como a glicose do cuscuz, ela é uma glicose de rápida absorção, ela vai ser captada com velocidade, ela vai ser metabolizada com velocidade e, consequentemente, armazenada com velocidade, e ela vai fazer um pico da volta da fome com mais velocidade do que o outro carboidrato. Então, quando você come cuscuz, realmente ele dá uma saciedade, porque ele é um carboidrato que te dá uma saciedade, mas em compensação, 2 horas depois você está com fome. Então, tu vai acordar pela manhã com mais fome. Então, se você busca fazer estratégias de perda de peso, como o próprio jejum, o cuscuz à noite não vai entrar como uma boa opção de jantar. Obviamente que você não precisa eliminar o cuscuz da noite. A grande sacada é também você trazer esse cuscuz para mais cedo. Então, fazer um jantar mais cedo, por volta das 18 horas, seria mais interessante, porque ainda talvez você faça mais alguma coisa até realmente, de fato, você ir dormir. Até porque o ideal é que você vá dormir depois de 3 horas da tua última refeição. Então, esse negócio de comer e dormir não rola também, principalmente para quem tem refluxo. Então, gente, tirar o cuscuz da noite e jogar para amanhã é muito mais interessante. Você busca perda de peso, né? E que você não deixe de comer o cuscuz, que é um alimento extremamente interessante, saboroso e muito cultural aqui no nosso país. Outro detalhe importante é a gente migrar essas formatações para o próprio milho de espiga, que também não deixa de ser um milho. Como eu falei no início do vídeo, como ele tem a casca, ali eu tenho mais uma lentidão na captação da glicose. Agora, um detalhe importante do milho de espiga, do milho de lata, é como que você vai estar comendo no aspecto velocidade. Então, o milho, ele precisa ser muito bem mastigado para que eu possa, de fato, macerar esse grão, para que a fibra se envolva a esse carboidrato. Senão, o milho entra inteiro e ele sai inteiro. Eu acho que você já deve ter visto lá quando a gente vai no banheiro, ele dando um oi para você. Por quê? Porque o nosso corpo ele não consegue quebrar aquela fibra, nossas enzimas digestivas não quebram, então ele acaba não tendo ali um papel nutricional no nosso corpo. Então, a mastigação se faz, é extremamente importante se você estiver consumindo o milho de espiga ou milho em lata.